Então a gente vai falar um pouquinho sobre Aristóteles, vamos conversar, dialogar um pouquinho sobre esse filósofo tão importante para a filosofia, para os nossos dias também. A gente continua nesse período humanístico. A gente falou sobre o período pré-socrático. O que antecedeu o período pré-socrático foi o período mítico, onde buscava-se uma explicação fantasiosa para a realidade, para muitas coisas relacionadas à humanidade. Depois, no período pré-socrático, a gente teve a busca para entender o arqué, o fundamento do cosmos, né? Estava muito ligado à física, à natureza, o ser humano fazendo parte desse contexto. Algumas pessoas querendo entender o que dava base para isso tudo. E aí depois a gente entra nesse período humanístico, onde o pensamento se volta muito para entender o ser humano, que é esse ser que está buscando entender a realidade como um todo. Tipo, quem é o ser humano diante do que ele busca ou pretende ou se dispõe a entender. O ser humano que busca entender a realidade, quem é ele nesse ponto de partida para que a realidade seja entendida? Nesse sentido, a gente vê Sócrates e Platão e a gente vê a questão dos sofistas. Agora, a gente entra em Aristóteles. E uma das características que chama muito a atenção em Aristóteles, uma das coisas é que ele era uma pessoa sistemática, né, categorizante. Ele buscava colocar tudo, cada coisa na sua caixa, cada grupo de coisas que estavam interrelacionadas numa caixa específica, né, numa categoria específica. Ele fazia uma espécie de sistemas. E ele foi muito importante para o desenvolvimento do discurso filosófico. E ele é considerado a filosofia dele como a primeira sistematização ocidental do saber. Platão, Sócrates, a filosofia dele era oral, a gente não tem registros da filosofia de Sócrates. Platão já há vários escritos, né, de Platão. Nessa sequência chega Aristóteles sistematizando, organizando, colocando ordem. Lembra um pouco essa ideia do cosmos. E uma das coisas que chama a atenção em Aristóteles é porque os pré-socráticos eles viam que o universo não era caos, o universo era organizado, tinha ordem. Dá para fazer um paralelo dessa ordem, dessa organização que se via no universo com aquilo que Aristóteles busca fazer em relação ao conhecimento, em relação ao saber, em relação àquilo também que já existia de teorização, ou de oralidade, ou de forma geral de conhecimento. E quando a gente vai classificando, vai ordenando, parece que fica mais fácil da gente estudar um assunto. Por exemplo, um livro. Já pensou se o livro não fosse dividido em capítulos e fosse meio que misturado as coisas? Provavelmente ia gastar muito mais tempo para estudar, para ficar procurando e corria o risco da gente meio que se perder diante do conhecimento. A gente está numa época que fala que é uma época de muita informação, mas pouco conhecimento. A gente tem acesso a muita informação, mas às vezes essa informação fica superficial, porque falta digerir esse conhecimento. E nesse sentido, a organização e a ordem que Aristóteles buscou dar para o conhecimento ou para a forma de se entender a realidade ajudou muito a gente meio que organizar o pensamento por áreas. Não que a gente já não fizesse isso antes, mas ele foi um aperfeiçoador, né? Ele se dedicou muito a isso. E nesse sentido, falando um pouco sobre Aristóteles, ele nasceu em 384 a.C. e morreu em 322 também a.C. Ele nasceu numa cidade chamada Estagira, era uma cidade da Macedônia, embora hoje essa cidade é na própria região da Grécia ali.
Falando um pouco sobre o legado, ele agrupou e também agrupou saberes existentes, mas também criou muitos saberes, muita filosofia, muitas ideias. Dentro do seu legado está um pouco do que a gente já falou, essa questão de ordenação e sistematização do conhecimento em áreas específicas. A gente pensar o todo é muito importante e ver como cada parte se encaixa nesse todo também é muito importante. Hoje a gente está numa época muito voltada para as especializações, né? Às vezes tem um ortopedista que é responsável só por cuidados da mão de uma pessoa. É interessante porque ele se especializa e procura e busca entender o máximo possível daquela parte, mas ao mesmo tempo a inter-relação com um todo continua sendo muito importante. E a gente vê Aristóteles fazendo isso de maneira com muita maestria, né? De maneira bem notável, assim. Aristóteles, com 17 anos, ele foi para Atena terminar os seus estudos, e aí ele entrou para a Academia de Platão. E ele foi considerado um aluno prodígio de Platão. E ele ficou 20 anos lá, inclusive se tornou professor na Academia de Platão. E ele vem de uma família com alto poder aquisitivo, né? O seu pai era médico, o seu pai era amigo do rei Amintas III, né, rei da Macedônia. E tem uma frase, diz que se refere a Platão falando de Aristóteles, que diz assim: minha academia se compõe de duas partes, o corpo de estudantes e o cérebro de Aristóteles. Seria um elogio de Platão a Aristóteles. Eu não sei se essa frase realmente é de Platão, mas o que parece é que sim, mas eu busquei procurar de onde que vem essa frase e não achei. Mas o que se sabe é que Platão considerava Aristóteles como um excelente aluno. E assim, dizem que o sonho ou o ápice do mestre é que o seu discípulo se torne melhor do que ele mesmo. E a gente vê, e eu imagino, e queria até ver o que vocês acham sobre isso, que deveria ser motivo de muita alegria e satisfação para Platão ver Aristóteles se desenvolvendo e, inclusive, pensando a respeito do que Platão falava e buscando ir além, e buscando extrapolar aquilo. Porque o que a gente vê é que Platão amava o conhecimento e amava o saber e via isso como algo muito importante. Pensando mais um pouco sobre Aristóteles, algumas características dele, ele era estrangeiro. E ele pensou Platão, a filosofia platônica, mas ele também via coisas com perspectivas diferentes. E algumas coisas ele também pensou que Platão não tinha, que talvez não tivesse pensado ou mencionado. E Platão morre em 347 a.C., passa-se a ideia que Aristóteles pensou que ia substituir Platão, por ser o seu discípulo mais notório. Mas isso não aconteceu. E algumas pessoas acham que é porque ele era estrangeiro, ele era de Estagira, uma região que era de posse da Macedônia, e algumas pessoas supõem que também possa ser o fato dele não ter substituído Platão é porque ele, a respeito das suas diferenças filosóficas, que algumas coisas ele pensava, ele tinha uma perspectiva diferente. É interessante que a filosofia busca dar asas ao pensamento e levantar possibilidades. Só que nem sempre as pessoas gostam disso, e isso pode ter sido um motivo para ele não ter sido o sucessor de Platão na sua academia. Por causa disso, por não ter sucedido Platão, alguns dizem que
ele acabou saindo de Atenas e ele recebeu um convite do rei Filipe II, que era o pai de Alexandre, e esse convite era para ele ser mentor do seu filho, que era Alexandre, que depois se tornou Alexandre o Grande. E isso foi da cidade de Atarneu, e por volta do ano de 347 a.C. Dá para ver que a fama dele se espalhou pela capacidade dele de buscar desenvolver a arte de pensar e a maneira, o logos, né? O conhecimento, o discurso, a palavra que busca explicar o que significa ou qual o entendimento da realidade reverberava por aquela região em relação a aquilo que Aristóteles dizia. E depois dele ter sido mentor do filho de Filipe II, ter sido o mentor de Alexandre o Grande, que se tornou depois, ele volta para Atenas e ele fundou a sua escola, que é chamada de Liceu. E nessa época, Atenas estava sob o domínio da Macedônia. Talvez por isso ele tenha conseguido fundar a sua escola lá. E no Liceu usa-se muito a palavra peripatéticos, que significa aqueles que passeiam, porque faz menção que Aristóteles caminhava enquanto ensinava pelos jardins da escola e os seus discípulos o acompanhavam nessa caminhada de aprendizado. E o que ele estudava, sobre o que ele pensava, sobre o que ele escrevia, sobre o que ele falava, era muita coisa. Entre elas, aquilo que a gente entende hoje como biologia, geometria, física, química, botânica, astronomia, matemática, entre outras questões, como a questão da retórica, da ética, da política, que foi muito desenvolvido também por Aristóteles. Falava muito também a respeito de felicidade. E para ele, o fim supremo do homem era a felicidade. Já pararam para pensar? Parece que no fundo, o que a gente quer é ser feliz. Só que às vezes a gente querendo ser feliz, corre-se o risco da gente andar por um caminho que é contrário à felicidade. Não era diferente daquela época. E aí o desenvolvimento do pensamento dele trazia, de modo geral, a seguinte reflexão: a felicidade é importante porque ela é o fim supremo do homem. É aquilo que o homem busca na sua vida. Então, como eu posso conseguir a felicidade? Para ele, a maneira do homem ter êxito nesse objetivo era por meio do exercício da virtude. E virtude é visto como o justo meio entre os extremos. É aquela boa medida, né? É aquilo de você não pode ter falta nem exagero. Como alguns dizem, que às vezes a diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. Às vezes, se você toma um remédio pouco demais, não vai agir sobre uma determinada enfermidade. Mas se você toma muito, ele pode te matar, inclusive, mais rápido do que a própria enfermidade. Isso fala o quanto esse equilíbrio é importante para que o homem consiga ser feliz. E isso está relacionado à virtude. O prazer está muito presente no homem, é algo que pulsa muito forte no homem. Mas o prazer não é sinônimo de felicidade. Não é sinônimo de que a entrega a um prazer vai te levar como fim à sua felicidade. E por isso, a razão deve ser o árbitro que vai conduzir o homem, e não necessariamente o prazer. E é nesse sentido que a virtude é colocada como algo indispensável, porque ela vai buscar o equilíbrio, ela vai buscar, pelo uso da razão,
a melhor escolha diante daquilo que no campo de ação do homem diz respeito à possibilidade. O homem pode fazer muitas coisas, mas se ele quer ser feliz e se ele está caminhando nesse propósito, ele vai buscar fazer aquilo que ele vê que é o melhor, ou mais acertado, ou que vai aumentar a sua chance de êxito naquilo que é o fim que ele almeja. E esse fim, que ele chama de fim supremo, é a própria felicidade. E no fundo, a gente quer ser feliz, né? Às vezes, mesmo quando uma pessoa faz uma coisa errada, parece que ela está tentando ser feliz, assim. Não que justifique fazer algo errado, mas às vezes a gente está querendo um bem, está querendo um benefício com aquilo. Só que aí vem a questão de se olhar a curto, médio e longo prazo, né? O bem ele vai estar circunscrito num horizonte que busca a completude, que busca que não compromete o todo. Não é um benefício agora que vai me comprometer depois. É interessante como naquela época eles buscavam ver isso nessa análise do pensamento e do raciocínio diante da realidade. E a própria maneira da realidade estar instaurada, e de modo geral do universo, do cosmos, trazia para eles essa ideia de medida, o que eles chamam de justa medida. Justo vai refletir a justiça, e justiça vai reverberar para o bem. E a virtude é meio para esse bem. E aí, meio que tudo estava interligado. E os filósofos começavam ou procuravam ver qual a conexão e a ligação que existia na realidade da parte com o todo. Hoje é muito forte a especialização nos nossos dias, né? A gente vê muito isso assim. Aí a gente está na escola, no primeiro grau, no segundo grau, aí a faculdade já é a gente ir para uma área mais específica, aí depois tem a pós-graduação, a questão de especializações, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Esse enfoque relacionado à parte, ao mesmo tempo que ele é importante, se ele se desconecta do todo, isso pode trazer muito prejuízo, porque assim, a parte fora do todo, ela meio que se coloca, ela meio que se separa. Por exemplo, se eu separo a minha mão do meu corpo, meio que ela vai perdendo a razão de ser. A própria finalidade, mesmo que essa mão busque ser feliz, ela separada do corpo, ela vai morrendo. E nesse sentido, os filósofos passa-se a ideia de que havia um certo temor em relação a isso. E é interessante a gente ver isso, porque será que a gente está se atentando para essas coisas? Porque a gente às vezes vê gente buscando tanto algo e às vezes vai comprometendo o todo naquele algo. E isso às vezes é algo muito sério. Corre o risco de prejudicar, entendeu? Por exemplo, a gente precisa comer para viver. Senão se a gente não se alimentar, a gente morre. Mas se a gente vai comendo muito pouco, a gente morre. Mas se a gente vai comer demais, em demasia, a gente morre mais rápido. A tendência é morrer mais rápido. E aí, assim, se eu fico cego numa área, isso vai comprometendo a minha vida, inclusive o meu êxito naquela própria área, pelo enfraquecimento do todo a que aquela área é correspondente. Aristóteles buscava falar muito da realidade. A realidade era muito pensada, né, sobre
o que é a realidade, o que significa a realidade. Inclusive, a gente vê isso nos pré-socráticos, né? O arqué, qual é o fundamento dessa realidade. E a gente já vê nos mitos essa busca, esse anseio, essa vontade do homem de buscar entender a realidade, ou encontrar sentido e significado para a realidade. Porque já pararam para pensar que parece que se a realidade perde o sentido e o significado, parece que isso vai restringindo a vida. A própria vontade de viver parece que vai se restringindo. Quando eu vejo sentido, quando eu vejo significado na realidade, isso faz um paralelo e isso faz interconexão em eu ver sentido e realidade para minha vida. E aí, ver o quanto isso é não só interessante, mas é importante e fundamental para que, de modo geral, para cada ser humano. Porque lembra da gente falar na aula passada dos filósofos buscarem muito querer entender a razão de ser de determinada coisa, que corresponde, de certa forma, à realidade, a razão de ser daquilo. E a própria ideia de que Aristóteles fala de felicidade, voltando aqui, o fim supremo do homem, a felicidade. Como eu poderia ser feliz sem ver sentido e significado para as coisas? E nesse sentido de realidade, ou pensando a realidade, Aristóteles percebe ou descobre 3 princípios lógicos que se seguem da realidade, que é a identidade, não contradição e o terceiro excluído. E a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Nesse sentido de pensar a realidade, nesses 3 princípios, que são princípios lógicos, a gente vai pensar agora sobre o que Aristóteles quis dizer, pensando na realidade, identificando na realidade o princípio da identidade. Isso diz respeito a um ser. Lembra quando a gente fala da realidade, acaba que a realidade ela não existe no vazio, na ausência. Ela faz menção em relação a algo diante de um contexto, né? E existe o contexto do todo e o contexto dessa parte. E nesse princípio da identidade, fala-se muito sobre essa questão, por exemplo, da coisa em si, né, do ser. E esse ser ele é idêntico a si mesmo. A é igual a A. Tá, eu sou igual a eu mesmo. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser declarado porque ele é parte fundamental dentro de uma sequência para que não haja contradições. Se eu sou igual a eu mesmo, quer dizer que eu sou diferente do outro, por exemplo. E logo a gente vai ver o que ele quer dizer com esse princípio da identidade, porque está interrelacionado com os outros. Que diz respeito também ao princípio da não contradição diante da realidade. Porque vamos voltar lá para os pré-socráticos. Eles viam um cosmos ordenado, organizado. E isso era contrário à ideia de contradição, né? Eles estavam vendo algo que fazia sentido. E nessa ideia de que a realidade, o entendimento da realidade passa também pelo princípio da não contradição, é porque senão a realidade não faria sentido. E o que significa dizer o princípio da não contradição?
é que uma afirmação ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Agora, lembra lá em alguns sofistas que eles relativizavam as coisas e corre-se o risco de que essa relativização, se ela for levada ao extremo, corre o risco da própria realidade ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. E isso não dá ideia de cosmos, isso dá ideia de caos. E por isso o princípio da não contradição diante da realidade foi identificado por Aristóteles. Ele observava a realidade e dizia que esse princípio da não contradição, que uma afirmação não pode ser falsa e verdadeira, está relacionado a algo que está sendo analisado ao mesmo tempo e sobre a mesma perspectiva. Não quer dizer que eu vou olhar de uma outra perspectiva e vou ver outra coisa. Mas o que está querendo dizer é que, diante das condições, da situação, do tempo, né, o momento presente e daquela própria perspectiva que está sendo analisada, uma coisa não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, usando o mesmo rigor de análise para algo. Nesse princípio da não contradição, ou uma coisa é ou uma coisa não é. Porque seria falso dizer que A é igual a A e, ao mesmo tempo, é igual a não A. Não tem lógica, não tem... não faz sentido para a razão, para o raciocínio dizer isso. E a influência dele em relação à lógica é muito forte até os dias de hoje. E esse é um dos legados de Aristóteles. Vamos lembrar lá de Sócrates e de Platão. Sócrates arguía, né? Ele questionava muito as pessoas para ver se aquilo realmente que a pessoa falava diante como demonstração da realidade do que era, se realmente aquilo era verdadeiro ou falso. E às vezes ele mostrava contradição para as pessoas. E Platão, como discípulo de Sócrates, trabalhava isso também. E aí, Aristóteles, a gente vê Aristóteles aqui desenvolvendo isso e meio que dando nomenclatura para isso, meio que colocando um discurso naquilo que até certo ponto estava muito abstrato, no campo muito da abstração. E é muito interessante ver Aristóteles fazendo isso, assim, sabe? Dando sequência a isso, assim. E o princípio do terceiro excluído, que está meio que implícito nos anteriores, que é ou algo é ou algo não é, né? Como foi lá no princípio da não contradição. Porque está dizendo que se o algo é ou algo não é, existe duas maneiras relacionadas, mas não existe a terceira. Existem, entre aspas, dois modos de ser ou não ser. Esse não ser vai dar uma argumentação filosófica também, porque o que seria esse não ser, mas vamos colocar esse não ser tipo como né, ausência. Ou ser é ou ser não é. Não existe um meio termo entre eu estou entre ser e não ser, sabe? No sentido existencial. Eu sei que se a gente for olhar lá para Heráclito, ele vai falar que tudo está em transformação, né? Mas não é no sentido das coisas estarem se transformando. Ou uma coisa é ou não é, porque senão nem se transformar ela pode. Está muito ligado ao que precede a transformação ou que dá meio ou condição e possibilidade para que a transformação ocorra. E isso lembra
a questão do que Parmênides falava sobre essa questão do ser, né? Algo que precede a transformação para que o ser se reconheça, o ser humano se reconheça, mesmo que ele vá mudando em relação ao tempo. E aí, dentro dessa questão, Aristóteles vai desenvolver o que é chamado de silogismo. E, novamente, esse silogismo ele é desenvolvido, é chamado para buscar compreender e entender a realidade, que inclusive é nossa realidade também hoje, né? E ele vai usar muito essa questão de buscar ver logos, que é discurso, sentido, razão, né? Significado para as coisas diante da realidade. O silogismo, ele vai fazer muita menção a essa dinâmica do modo de pensar e a busca de um raciocínio perfeito. Se eu estou buscando pensar para entender a realidade e eu estou buscando a verdade das coisas, aquilo que Sócrates estava buscando, né? Buscando a verdade, só sei que nada sei, e por isso ele estava buscando saber. Então, entender o raciocínio e como o raciocínio funciona para que eu possa exercer, de certa forma, juízo de valor em relação a algo. Lembra que a gente falou no início aqui que o ser humano se volta, que estava buscando entender o cosmos, que é grande, que diz respeito ao todo. Esse ser humano se volta para si mesmo, e aí a gente vê o período humanístico, porque ele está querendo entender quem é o humano que está buscando entender o que está fora e que ao mesmo tempo ele faz parte. Então, assim, qual é o princípio que eu uso para me entender, inclusive para entender o todo? E aí Aristóteles se debruça sobre isso, nessa ideia do que seria o raciocínio que busca contemplar a verdade. E o silogismo, ele está envolvido em pelo menos 3 proposições, né? Que são 2 premissas e uma conclusão. Proposição diz respeito a uma declaração, sobre algo, né? Eu dizer algo sobre uma coisa. E isso, essa proposição, essa declaração sobre algo, vai poder ser identificado como verdadeiro ou falso. E como que funciona a razão, o intelecto, para eu identificar algo como verdadeiro ou falso? Está ligado a isso que Aristóteles falou no silogismo, que é a dinâmica do modo de pensar e esse entendimento para eu descobrir a verdade. E para isso eu buscar esse raciocínio perfeito, eu tentar eliminar as deficiências que podem aparecer no meu modo de pensar, no meu modo de racionalizar a realidade. E se são essas premissas, o que são essas premissas, né? Se são essas 3 proposições, que geralmente 2 premissas e uma conclusão. Premissa fala muito sobre aquilo que precede, né? O ponto ou ideia de onde eu parto para eu chegar a um fim. E é nisso que eu vou formar o raciocínio. Por exemplo, lá fala do fim supremo do homem, que é a felicidade, né? Então, assim, é muito importante eu ver como que eu sei que eu quero ser feliz e como que eu sei se o que eu estou buscando está me levando para a felicidade que eu disse que eu digo que eu quero. E como eu sei que eu quero o que eu estou falando que eu quero. E aí lembra que Sócrates pegava muito as pessoas em contradição, porque às vezes não fazia sentido, às vezes o que a pessoa falava e o que a pessoa fazia era diferente. E aqui
essa ideia de você analisar, né, o ponto de partida, a ideia inicial e para onde aquilo vai te levar com base na própria realidade. E no nosso caso, com base na nossa própria vida. E observa isso diante da realidade, de um modo geral. O quanto analisar isso e ter consciência disso e o quanto fazer o exercício disso é importante. A gente está numa época de período eleitoral, né? Vamos ter eleições. O quanto é importante a gente ver essa questão, né? Do ponto de partida para se aquilo realmente vai levar àquele fim que diz que é. Se as premissas, entre aspas, evidenciadas, chegam a uma conclusão verdadeira ou não. Por isso, desenvolver o raciocínio para entender isso é muito importante, pensando na questão do fim do homem em si mesmo, mas também da realidade como um todo. Porque a gente vai ver muito Aristóteles batendo na tecla do homem é um animal social e o homem é um ser político. E isso tudo de uma maneira bem ampla e de uma maneira bem que entrelaça, né, a vida do ser humano. Nesse sentido, o silogismo funciona como um modelo. E um modelo de quê? Um modelo de funcionamento do raciocínio para a identificação daquilo que seja verdadeiro ou falso. Aí ele tem um exemplo clássico que diz assim, por exemplo, na primeira premissa, na primeira declaração, diz assim: todo ser humano é mortal. Aí na segunda premissa diz que Sócrates é ser humano. E aí na terceira proposição já vai ser conclusiva. Logo, Sócrates é mortal. Todo ser humano é mortal, Sócrates é ser humano, logo Sócrates é mortal. E Aristóteles ele foi vendo a conexão disso e foi dando nomenclatura a esse modo humano de raciocinar e perceber a realidade nessa busca de sentido e significado e também nessa busca de identificar o que seja verdadeiro do falso. Lembra lá que Sócrates foi morto e foi obrigado a tomar aquele veneno e porque ele estava questionando muito a verdade das coisas e isso estava desagradando e havia uma crise na política, inclusive Platão vai falar um pouco sobre essa crise política que estava acontecendo. E aí a gente vê Aristóteles, que também era um crítico, né, um pensador da política, mostrando essa questão para que realmente, se a política busca o bem comum, é muito importante eu identificar se a conclusão das supostas premissas são verdadeiras ou falsas. E isso é interessante como o campo de ação disso pode ser grande e pode servir como área de aplicação para várias áreas, né? Tanto no que diz respeito à nossa vida, como no que diz respeito às nossas relações, ao nosso ambiente. E dentro disso, nessa análise de premissas e conclusão, há uma declaração importante, que a lógica, a respeito da lógica, que diz que a lógica ela não tem o objetivo de dizer se as premissas são verdadeiras ou falsas, mas apenas que a conclusão deriva corretamente delas. Então, assim, se existem essas premissas, partindo do pressuposto que essas premissas sejam verdadeiras, faz sentido a conclusão? Vai ser verdadeira ou falsa? Porque aí entra nessa questão também de eu analisar se a premissa é verdadeira. E isso já
meio que já precede essa questão do silogismo e que faz parte também do senso crítico e da investigação se o ponto de partida já é coerente em si ou não. Nesse sentido, o silogismo está muito nele como, não no aspecto moral, mas no aspecto utilitário, né? Dele ser uma ferramenta para análise da coerência de argumentos. A coerência dos argumentos não significa necessariamente que aqueles argumentos são que a origem daqueles argumentos são verdadeiros ou falsos. Mas entender a coerência dos argumentos é muito importante nesse processo, porque já dá para pegar muita coisa, muita falácia em relação a quando a gente começa a analisar isso, sabe? Assim como Sócrates fazia quando começava a investigar e averiguar as pessoas em relação ao que elas diziam, ao que elas afirmavam, ao que elas supostamente acreditavam e faziam. Nesse sentido, a gente volta para a felicidade. Por quê? Porque para Aristóteles tudo vai girar em torno dessa felicidade, que é o objetivo, não só o objetivo do ser humano, mas o único objetivo do ser humano, que vai ser como se fosse aquele denominador comum para onde todas as coisas convergem, né? E essa felicidade vai estar ligada ao bem e a esse ser social e político. E a palavra que dá muita ênfase para isso é a eudaimonia. Vamos pensar um pouco nas propagandas que a gente vê, né, na televisão e hoje está muito presente nas telas de celulares e no notebook. O princípio por trás da felicidade, o princípio por trás da propaganda tenta fisgar a pessoa com algum benefício. E benefício remete à ideia de bem. E bem vai remeter à ideia de felicidade. Ainda que seja um silogismo falso. Que às vezes vão tentar vender, por exemplo, algo para a gente, como se aquilo, como se a gente comprando aquilo, a gente se tornasse detentor de uma, entre aspas, felicidade. E às vezes a gente questionar isso, até que ponto eu quero isso, eu preciso disso, até que ponto a minha vontade está sendo entregue a mim mesmo ou está passando pelo crivo da minha razão, né, e da minha análise naquilo. Aristóteles vai falar muito sobre essa questão do Estado, porque ele vai dizer que o Estado, né, vai buscar o bem-estar das pessoas, e esse bem-estar não vai haver, é como se fosse assim, não vai haver, como vai poder haver felicidade se o Estado não está buscando esse bem-estar, nesse sentido desse bem viver, dessas condições que sejam feitas para que seja um ambiente fértil para que esse fim último do homem se concretize. Então, ele vê como dever do Estado, né, garantir isso ao povo, que seria aqueles que pelo Estado são governados. E vê que aqui é bem anterior a vários filósofos, né, como Hobbes, que vai fazer vai escrever muito falando sobre essa questão do Estado e a sociedade e tantos outros pensadores. E nessa questão que se segue da realidade, dos 3 princípios lógicos que a gente falou, vai ser colocado muito em ênfase em relação a Aristóteles, a metafísica.
E esse nome metafísica não foi dado por Aristóteles nem por pessoas que o precederam, mas por um discípulo de Aristóteles chamado Andrônico de Rhodes. E Andrônico de Rhodes, ao falar da filosofia, da metafísica, ele vai usar o termo metafísica para fazer menção àquilo que Aristóteles escreve sobre investigação do ser enquanto ser, como se fosse como se ele estivesse classificando e categorizando a própria escrita de Aristóteles, que também já era uma categoria. E essa metafísica também era chamada de filosofia primeira, que vai para além das relações físicas. Aristóteles, ele foi um estudioso da realidade, e a realidade também é movimento. Aí a gente volta aqui para Heráclito, né? Que tudo está em transformação, tudo está em mudança. E a ideia de transformação e mudança, essas palavras faz conexão com o movimento. E como ele buscava entender a realidade, como não buscar entender o movimento, né? Essa dinâmica que envolve o ser, e inclusive o próprio vir a ser, que depois ele vai falar de outras coisas, né? Relacionadas a esse vir a ser. E aí ele vai dizer, ele vai buscar estudar o movimento para falar de condição de existência, o ser diante da condição de existência, tendo como base a realidade, como evidência dessa realidade, as transformações inerentes a ela. E aí ele vai começar a pensar a respeito disso, e esse pensar, desse pensar, ele é gerado a filosofia, né? Parte da filosofia de Aristóteles. E alguns conceitos básicos, pensando nessa realidade do ser como condição de existência num ambiente imerso em transformação. E esses conceitos que são importantes na análise é matéria e forma, ato e potência, essência e acidente e substância. E ele vai ver que ao mesmo tempo que ele vê a pessoa, ele começa a analisar as partes e a conexão dessas partes com o todo. Aqui, qual seria o todo? O todo seria a realidade. E qual seria a evidência? A evidência na qual essa realidade está sendo construída? Seriam as transformações. Mas aí ele vê algo que continua, que seria esse ser. E essa condição de existência parece um fio que liga o existir desse ser nessa conexão da realidade com a transformação. E aí a gente vê ele meio que é como se ele começasse a separar a realidade para entender, para depois, juntando ela, aquilo fazer mais sentido. E aí, no fazer isso, no pensar isso, no exercício disso, ele traz essas nomenclaturas, né, para explicar matéria e forma, ato e potência, essência, acidente e substância. E vamos buscar entender um pouco melhor isso. Sobre matéria, ele vai dizer que é algo, aquilo que constitui algo. E o exemplo aqui que a gente coloca é a madeira. A matéria é aquilo do qual algo é constituído. E aí o exemplo da madeira como matéria, porque a gente vai ver aqui. Potência é a capacidade de vir a ser. Por exemplo, essa madeira tem potência para ser uma cadeira, o vir a ser. Só que o vir a ser, que está relacionado à possibilidade, é amplo. Essa potência significa que você pode vir a ser várias outras coisas.
Com a mesma madeira que eu construo uma cadeira, eu posso, por exemplo, construir uma mesa ou uma cama. Então, a matéria dessa própria ideia de matéria-prima, né? Algo que dá início e que possibilita a criação de outras coisas. Ou ele não usa a palavra criação, ele fala o vir a ser, né? Porque tem potência para ser outra coisa, ou várias outras coisas. E tá, e forma? Forma, ele vai. Platão também vai falar sobre forma. Mas vamos ver aqui o que ele diz sobre forma. Aquilo que faz algo ser o que é. Vê que lembra um pouco a questão da, das ideias de Platão. A, a forma a forma de cadeira remete muito para a ideia de cadeira, né? Porque a forma fala sobre aquilo que individualiza a matéria, faz ela ser algo diferente de algo genérico, né? É interessante, isso às vezes é muito usado na biologia. Por exemplo, eles falam muito da célula tronco. A célula tronco é uma célula com alta capacidade para se especializar em qualquer outro tipo de célula, podendo se tornar qualquer outro tipo de célula, né? Então, assim, a, a matéria, a matéria que é possibilidade, né? Que ao mesmo tempo que é o que constitui algo, ela é possibilidade. E aí, quando essa possibilidade, de certa forma, se concretiza em algo, esse algo é a matéria individualizada, que seria uma espécie de definição. É aquilo que faz algo ser o que é. Aquilo que faz algo ser o que é já mostra um pouco da questão filosófica do que está imerso na realidade da qual nós nos constituímos e da qual a realidade é constituída. Porque aqui está falando sobre a forma da cadeira, como se fosse a ideia de cadeira. E que depois a gente vai ver a cadeira propriamente dita, que seria o ato, né? A situação atual de algo, cadeira. Porque a forma de cadeira não é a cadeira como ato, mas é a ideia de cadeira, já é a definição de cadeira. É o que. É como se o que tivesse entre a matéria e o ato. O que faz a matéria virar o ato, essa individualização da matéria, diz respeito à forma. E o ato em si seria a cadeira propriamente dita. E o que seria então a essência? A essência fala de características, como o próprio nome já diz, essenciais. E ela se assemelha à forma. Por quê? Porque a forma está ligada muito à definição e à ideia de algo. E a essência diz respeito sobre essas coisas. Né? É como se fosse esse conteúdo metafísico, por assim dizer. E o que seria o acidente? O acidente é como se fosse a característica não essencial, que seria a propriedade particular sem a pessoa ou o ser ou a coisa ou o ente deixar de ser o que é. Por exemplo, nós que estamos aqui, a gente é ser humano. E por que nós somos seres humanos? Porque nós temos características essenciais que nos são comuns, que é indispensável para que a gente tenha essa forma, se assemelhe a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente é diferente um do outro. E isso é graças
as propriedades particulares ou características não essenciais. Porque, embora a característica não essencial possa mudar, ela não tira de nós a característica essencial de ser ser humano. É interessante ver ele pensando essas coisas e descobrindo essas coisas na investigação da realidade, né? E ele vai falar sobre substância. Substância, para ele, vai ter uma conotação bem mais complexa e bem mais ampla. Substância vai dar ideia ao conjunto de vários conceitos e que inclui aquilo que é físico e também aquilo que é metafísico. Na substância, diz respeito a união entre as coisas. Por exemplo, lembra que a gente falou de matéria e forma, de ato e potência, de essência e acidente? Na substância vai estar mesclado essas coisas. E, ao mesmo tempo, cada ser é uma substância, porque a própria questão, por exemplo, da essência e do acidente, tem coisas que são universais, mas vão ter coisas que são particulares. Então, vai haver diferença de substância por haver características que são comuns e não comuns diante de um certo ser, ou relacionado a um certo ser ou ente. E ele vai falar também, deixa eu só ver quantas horas aqui. Ele vai falar também sobre as 4 causas. E é bem interessante isso, e é bem clássico isso, as 4 causas relacionadas à realidade, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Antes de falar sobre essas causas, ele vai fazer uma categorização do ser, vai colocar aqui 10 categorias. Ele vai fazer menção ao ser, como se ele estivesse separando o ser, e 10 categorias, embora as 2 últimas são pouco mencionadas. A ênfase estava muito nas 8 primeiras categorias, que é substância e essência. Ele faz uma relação entre essas 2 palavras numa categoria. A questão de qualidade, quantidade, relação, a questão de ação ou agir, a questão de paixão e de sofrimento, a questão de onde e lugar, a questão de quando e tempo, que são mais trabalhadas. Há uma, embora pouco, mas há uma menção às outras 2 categorias relacionadas ao ser, que é o ter e o jazer, embora não há uma compreensão clara em relação àquilo que ele queria dizer com isso. Mas a gente vê isso, ele analisando as partes do ser, como se ele estivesse vendo essas características, e vê o ser como essa ideia daqui que ele mostra aqui, ó, de conjunto, de união entre partes e uma reunião muito bem ajustada. E isso tudo lembra muito essa questão do cosmos, do que os pré-socráticos buscavam analisar o cosmos, esse arqué, né? Esse fundamento que faz essas coisas acontecerem desse jeito e de fazer ser possível isso. E antes de entrar nas formas de governo, deixa eu falar um pouco dessas 4 causas aqui. As 4 causas evidenciadas por Aristóteles, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Ele vê a realidade constituinte de 4 causas: material, formal, eficiente e final. A causa material fala-se muito da matéria-prima, né? Aquilo que constitui as coisas. Naquele exemplo que a gente via lá, está muito relacionado a isso aqui, a matéria, né? A causa material, aquilo que algo é constituído. A causa formal
vai falar muito sobre aquela questão da forma que a gente viu lá, de matéria e forma, que é como se fosse a individualização da matéria, né? Como se fosse a madeira que vira cadeira. A causa eficiente fala sobre aquele que a faz, corresponde ao agente criador. No caso aqui, por exemplo, da cadeira, por exemplo, o carpinteiro. E a causa final é para a qual ela se propõe, que é a finalidade das coisas existirem e serem como são. A finalidade das coisas existirem e serem como são. Lembra que quando ele faz menção disso para o ser humano, da finalidade do ser humano existir e ser como ser, pensando nisso, relacionando ao ser humano, ele vai para a eudaimonia, ele vai para a felicidade. E ele vê presente na realidade esses 4 tipos de causas. O ser, a gente falou, ele vai falar muito sobre formas de governo, ele vai falar sobre monarquia, aristocracia e república, que é chamado de politeia, e tem o lado positivo e o lado negativo, o lado bom e o lado ruim. Né? Da monarquia é o governo de um, e o lado que busca, né, cuidar da sociedade, dos governados. E o lado ruim é que a monarquia pode virar uma tirania. A aristocracia, da mesma forma, né? O rei, o governo de poucos para cuidar dos governados, que é o todo. E o lado ruim é que a aristocracia pode se tornar uma oligarquia, ou seja, cuidar só dos interesses de um grupo. E quando ele vai falar da república, da politeia, que ele vai dizer que é o governo de muitos, ele vai dizer que o lado negativo e ruim é a democracia, no sentido de demagogia. E ele vai dizer que o ruim disso é porque corre o risco da politeia, da república, cuidar só dos pobres. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso e tentando puxar algum exemplo assim disso na história, assim, sabe? Não me veio à cabeça, porque é muito importante pensar no todo e na sua boa relação, e para que tudo aconteça de maneira harmônica e para que alcance aquilo que Aristóteles vai dizer do bem final, né, ou da finalidade última das coisas, que é a principal, que é a felicidade, a eudaimonia. E ele vai trabalhar muito a questão do Estado e a questão do bem comum, e a ideia de ter um ambiente que favorece todas as pessoas. Hoje, nos nossos dias, dava para pensar, garantir a qualidade de vida, né? Vida com qualidade para todo mundo e os aspectos fundamentais e essenciais para que a pessoa, para que essa causa final, ou para que esse vir a ser, diante da potência de quem o homem pode ser, possa alcançar o melhor possível, né? E o homem consiga ser cada dia mais feliz, esse tipo de coisa. Não dava para falar de Aristóteles sem falar do primeiro motor imóvel muito trabalhado por ele, que lembra que a gente falou anteriormente que ele trabalhava muito a questão do movimento. Aí ele vai falar das 4 causas, aí ele vai falar de matéria e forma, ato e potência, essência e acidente. E pensando nisso e buscando analisar o universo e o cosmos, ele vai buscar entender o fundamento, que é o arqué, e para o grego antigo é muito presente a ideia de que o universo é eterno. E dizer que o universo é eterno, para o grego antigo, ou de modo geral, para grande. Para o pensamento vigente daquela época, de modo geral,
Dizer que é eterno significa dizer que não tem início nem fim. Um exemplo ilustrativo é a questão da aliança, né? Do anel, que ele não tem início nem fim, né? Ele é eterno, dá essa ideia de eterno. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. E ele vai usar essas ideias, esses pensamentos, essa dinâmica, esses saberes, esse conhecimento, e vai trabalhar isso, desenvolver isso para chegar ao primeiro motor imóvel. Porque, como ele estudava o movimento, ele via que o que move é movido por algo. Mas aí ele diz: se o que move é movido por algo, qual é o risco da gente entrar num ciclo nessa rodinha de hamster, né? E para eu entender se o que move é movido por algo, quem deu início ao movimento que faz o universo ser movimento, né? Está em transformação, está em ação, ser dinâmico, esse tipo de coisa. E a indagação, quem deu origem ao primeiro movimento, traz o questionamento e a busca de uma resposta que leva a essa expressão primeiro motor imóvel de Aristóteles. Algo que seria perfeito, que seria um ato perfeito, essa ideia de perfeição, e que daria movimento às outras coisas. Ele é imóvel, mas gera o movimento das outras coisas. Aí ele vai trabalhar vários conceitos, a questão da atração e várias outros aspectos interessantes para a gente poder mergulhar nesse assunto, quem tiver interesse, tá bom? Mas é muito interessante ele, mesmo diante dessa ideia de eterno, que não tem início nem fim, ele há o incômodo que busca entender essa ideia de movimento. E aí ele chega ao primeiro motor imóvel, que na Idade Média vai, vai ser correspondente à ideia de Deus, mas que não era o que ele queria dizer aqui. Aqui é uma ideia filosófica para a compreensão do movimento do universo e do próprio entendimento da realidade, como ela é colocada, como ela está. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o período helenístico, onde a gente tem várias escolas no período helenístico, né? E o desafio da semana é: qual escola helenística você participaria? Fica para a gente dar uma olhada nas escolas helenísticas e qual delas a gente se identifica mais, ou se fosse para a gente participar, a gente participaria. E por quê? E muito obrigado. Vou sair aqui da apresentação para a gente poder conversar. E é muito interessante, como a Emily falou aqui, né? Massa demais. Eu também acho muito massa, muito da hora, assim. E como ele meio. Como ele se casa com Platão, né? Porque alguns vão colocar ele. Alguns chegam a colocar Aristóteles como uma espécie de rival de Platão. Por quê? Platão vai falar muito do mundo das ideias, né? E do mundo sensível. E ele vai meio que separar o sensível da ideia. Aristóteles, embora Platão esteja mais ligado a essa parte de racionalização, e embora Aristóteles vai buscar muito essa questão mais experimental das coisas na análise dele, a gente vê ele acha que o conhecimento de um objeto, a coisa, a matéria e a ideia está no próprio objeto, que eu abstraio do objeto. Platão já vai falar do mundo das ideias, meio que separa do objeto.
ele mostra uma perspectiva a mais e ele busca levantar mais possibilidades. E eu vejo essa complementariedade e essa riqueza do discípulo de Platão falando sobre coisas que Platão falou, dando outras perspectivas e mostrando outros assuntos. Então, eu acho uma dupla dinâmica muito massa, assim, muito bom, assim, né? E mostra muito do que Sócrates estava fazendo da oralidade e indo para além, como Platão foi para além de Sócrates, a gente vê Aristóteles indo para além de Platão. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, se alguém quiser dar uma perspectiva diferente de algo, fiquem à vontade, tá bom, gente? Bom dia para todos. Professor, eu tenho dúvidas sobre a democracia, que é algo tão falado mundo afora, e que me repete assim, é o governo do povo, né? E o senhor citou, Aristóteles fala sobre a democracia da três formas, que é a tirania, oligarquia, que é no parlamento, e ele fala, ele separa a democracia das três, né? Isso tem muito a ver com o dia de hoje e as pessoas estão empregando mal a tipo de sistemas de governo que ele engloba, como a história fala aí, remota, né? A história antiga de várias tiranias, né? E a gente vê muito agora o governo de poucos, né? A oligarquia. Eu queria saber o que realmente é democracia. Oh, beleza, João. Obrigado pela sua colocação. Ele vai falar ao Pedro Henrique, complexa a pergunta. Concordo também com você, Pedro, bem complexa. É porque quando ele vai falar sobre o governo de muitos, a palavra que ele usa é república. Não é democracia para falar positivamente. Mas quando ele fala, por exemplo, de monarquia, que é o governo de um, o lado negativo é a tirania. Né? Quando ele vai falar da aristocracia, o lado negativo é a oligarquia. E quando ele vai falar da república, que seria o governo do, do povo, né? O lado negativo ele vai falar democracia e usando uma palavra também chamada demagogia. E ele vai falar aquilo fazendo uma menção como se fosse olhado somente para os pobres e não para o todo. Nesse sentido, cabe a gente buscar entender e estudar mais esse assunto para ver o que ele quer dizer a fundo quando ele vai falar de democracia e demagogia naquela época para fazer uma interrelação com só os pobres serem assistidos. Eu não sei até que ponto isso faz sentido, sabe? Ele vai ele vai chegar a dizer que na teoria, para ele, as melhores formas de governo é a monarquia ou a aristocracia. Na teoria, ele vê essas duas formas de governo como melhores. Na prática, ele diz que vê a melhor forma de governo a república, como se fosse mais exequível, né? Mas assim, cabe um estudo mais aprofundado disso para a gente buscar entender, porque como foi falado, é uma questão complexa. Mas a ênfase dele e a crítica dele vai estar muito ligada, e isso eu posso te afirmar, que independente de quem esteja no governo, a finalidade suprema
tem que ser o bem comum, e não o bem único do monarca, nem o bem de um grupo pequeno na aristocracia, nem o bem só dos pobres, no caso da república. Ele tem que ser um bem que alcance todos e que seja favorável a todos. Essa vai ser a ideia principal na qual ele quer chegar. Mas é um assunto complexo e vai falar da res pública, né? Dessa coisa pública. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Pedro? Então, ele perguntou, né, o que é democracia, e existem vários tipos de democracia, não existe só uma, né, mas, no geral, a democracia, ela se baseia nisso, né, a república, no caso, que é essa res pública, né, que é a coisa do povo, é uma coisa do povo, e por isso sempre foi vista, né, como algo pejorativo. Ela só perde esse caráter pejorativo no início da contemporaneidade, né? Nem na época moderna era bem vista, né? E a palavra democracia é um governo do povo, é o governo do povo. Então existem essas diferenças entre participação, modo de governo, mas no geral é isso, né? Inclusive tem até um livro muito bom que se chama A Teoria das Formas de Governo, do Norberto Bobbio. É muito bom. O Bobbio é um grande teórico, assim, político, e a maioria dos livros dele tu acha em PDF, tá ligado? Então eu recomendo a leitura. Mas, no geral, é isso. Existem vários tipos de democracia. A do Brasil, por exemplo, está mais para uma social-democracia do que para qualquer outra coisa, né? Mas é isso. Existem vários tipos de democracia. É uma pergunta realmente tem que ir na origem e entender as mudanças de significado, que é o que sempre acontece na filosofia política, mudança de significado, mas é isso. Existem vários tipos de democracia. Ô Pedro, depois você pode passar esse livro, achei interessante. Passo sim, é um livro bem tranquilo de ser lido, é um livro realmente de um professor para um aluno, né? Inclusive o prefácio dele, não, eu acho que é o livro que vem depois do prefácio, se chama Uma Célebre Discussão, que ele introduz justamente isso, né, esse debate sobre a monarquia, a aristocracia e a democracia. Ele coloca aqui os pontos positivos e o negativo de todos. Tem 3 interlocutores no capítulo 1, né, que é uma discussão célebre, é bem legal. Vou mandar no grupo depois. Ok, Pedro. Uma coisa que eu acho interessante. Aqui a gente está lá no início, né? Tinha acabado o período pré-socrático, aí veio Sócrates, Platão e agora Aristóteles. A gente está bem no início, mas é muito pensado a questão de política, de Estado e de governo. Ainda é embrionário? Mas assim, os gregos foram muito revolucionários pensando essas coisas, porque meio que ele estava, de certa forma, essas ideias, eu imagino que elas já eram pensadas, né, em certa medida em vários lugares, mas a dialética dessas ideias sendo desenvolvidas nesse período grego foi assim um ponto muito chave para isso, porque disso vai derivar, né, várias outras discussões e vários outros discursos a respeito disso. Então é muito interessante e é muito bom. Outra coisa é a ideia que o grego tinha de política, porque política para ele estava muito envolvido a vida na polis. A política para eles tinha uma visão de vida comunitária. E lembra do Aristóteles falando que o homem é um ser político e o homem é um ser social. A política para eles fazia parte
do que é vital para o homem, porque é vital para o homem viver em sociedade. E é vital para o homem fazer política, que seria cuidar dessa sociedade, que seria a cidade, que é a vida da polis, que faz com que a sociedade exista no ambiente comum. Era muito mais... A percepção de política para eles me passa a ideia de algo muito maior do que muitas vezes a gente vê nos dias de hoje. Era muito mais pulsante, muito mais... Porque, de certa forma, tudo passa por política, né? Tudo passa por ideia, por conceito, por valor, por discurso. E aí a gente vê os sofistas trabalhando muito essas questões relacionadas a ajudar pessoas a chegarem ao poder e a desenvolverem a sua retórica, a saber falar e expressar aquilo que pensa, aquilo que acha e como deve agir para chegar aonde ele deseja. Então a gente vê isso e a gente vê, de certa forma, eles preocupados com isso porque eles viam uma crise na política. Por que eles viam uma crise na política? Por esse lado ruim que poderia acontecer nas formas de governo, né? A tirania, a oligarquia, e essa outra forma, que ele vai chamar aqui de democracia, demagogia, como um lado ruim da república, para dizer que tem que ter o bem comum, que todos têm que ser assistidos para que seja garantido esse fim último, que é a... Ô, beleza, Raidson? Tudo de bom para ti. A gente se fala na próxima. O bem comum e a felicidade, que é a eudaimonia. E isso mostra um pouco assim quando a gente pensa na política nos dias de hoje, às vezes está muito restrito, às vezes a urna, a eleição, mas aquilo que a gente vive no intervalo de uma urna ou outra, tudo isso é política e que geralmente vai desembocar no resultado das eleições, das urnas, de certa forma. Então, assim, o grego estava preocupado com o rumo da política, porque o objetivo tinha que ser o bem comum. E ele viu uma relação direta entre política e bem comum. E hoje em dia, eu não sei se está tão clara assim essa relação de política com bem comum, com vida na cidade, sabe? E às vezes as necessidades que a gente vê na cidade que às vezes não são supridas, assim, sabe? Então, acho que cabe uma reflexão para a gente tem muito que aprender com eles, assim, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, com os pré-socráticos. Até mais para vocês, então. Bom descanso para todos. Tudo de bom. Até mais, professor. Tudo de bom para todos. Igualmente. Muito bom estar com vocês aqui.